Alien Romulus já está nos cinemas e talvez seja um dos melhores filmes da franquia desde Alien, o Oitavo Passageiro. E se você quer saber se é o caso ou não, vem comigo que eu te conto tudo nessa crítica sem spoilers. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Lá pro final do vídeo eu vou comentar algumas coisas sobre o final do filme com spoilers, mas antes disso não se preocupa que eu te aviso, beleza? Alien Romulus é o 7º filme da franquia, sem considerar os filmes ali de Alien vs Predador. E nessa nova trama aqui, tudo que rola acontece entre os 2 primeiros filmes da franquia. E sim, você pode assistir esse filme aqui sem nunca ter assistido a nenhum outro filme da franquia Alien que você vai conseguir entender muito bem. Porém, eu já adianto logo que tendo assistido aos outros filmes, a experiência se torna um pouco mais completa. Mas logo eu vou comentar mais sobre isso aqui na crítica. Aqui, em Alien Romulus, nós acompanhamos um grupo de jovens colonos que vão até uma estação espacial abandonada tentando fugir para um outro sistema, para um outro planeta. Porém, o que parecia ser extremamente simples acaba se tornando uma jornada de sobrevivência. Porque logo eles percebem que não estão sozinhos na estação e precisam sobreviver e fugir de criaturas alienígenas que a gente bem sabe que são chamados de xenomorfos. Pessoal, não vou dar muitas voltas para dizer o que eu achei de Alien Romulus. Eu simplesmente amei o filme e posso já adiantar para vocês que, para mim, é um dos melhores filmes de terror do ano. Uhul! Saí da sala do cinema com um sorriso de ponta a ponta. Foi uma experiência muito boa. Eu estava com altas expectativas para Alien, apesar dos últimos filmes da franquia não terem sido nada bons, como a maioria das pessoas sabe. Mas, como o diretor Fede Álvares tem feito bons filmes, excelentes até, para se dizer a verdade, eu estava bem confiante aqui desse novo filme da franquia e, felizmente, eu não me decepcionei. O filme é muito bom. Uma ótima experiência e eu até diria que é boa sim de assistir no cinema. E como eu falei antes, se você não assistiu a nenhum filme da franquia, fica tranquilo, pode assistir Alien Romulus que você vai entender. Mas é claro, se você tiver assistido aos outros filmes, principalmente o primeiro e o segundo, você vai se identificar com algumas referências que o filme traz, algumas informaçõezinhas ali, mas nada que te prejudique caso você não conheça nada dos filmes da franquia. E ó, pra você que é um fã da franquia, principalmente dos 2 primeiros filmes, que todo mundo bem sabe que são os melhores filmes da franquia até hoje, fica sabendo que esse filme aqui meio que faz uma certa homenagem a esses filmes. Sabe aquela história de copia, mas não faz igual? Foi meio que o que Fede Álvares fez aqui em Alien Romulus. Esse filme tá cheio de coisas extremamente parecidas do que acontecem em Alien, o Oitavo Passageiro e Aliens, o Resgate. Tem algumas pitadas de coisas que lembram bastante o que acontece nesses 2 filmes, só que mesclados de uma maneira muito boa e nada forçadas. Pelo menos foi o que eu achei. O filme tem certas similaridades, o que faz esse filme ser um certo reboot na franquia, ao mesmo tempo que é um cânone na história, o que é bem interessante. Mas fora esses detalhes da trama, vamos falar o que tem de mais de bom aqui em Alien Romulus. Bom, para começar, a atmosfera criada aqui pelo Fede Álvares é perfeita. A gente volta àquela atmosfera criada principalmente no primeiro filme e no pouquinho ali do segundo filme também. Cheia de tensão, com momentos horripilantes, com cenas que te prendem na cadeira sem você saber o que vai acontecer. Toda a atmosfera criada no filme, do início ao fim, é perfeito. E a tensão que o filme vai criando vai só se intensificando ao longo do filme inteiro. Quando chega lá no final, você tá em êxtase. O horror voltou aqui pra franquia Alien de uma maneira sensacional. Até porque os aliens aparecem muito mais, tanto Alien o bicho grandão, quanto aquelas criaturas pequenininhas que são bem nojentas. Tá tudo muito bonito também de se ver, tá bem horripilante mesmo. E tem algumas cenas bem grotescas e gráficas, se assim vocês me entendem, que estão muito bem feitas. O CGI no filme tá muito bom, perfeito eu diria. Pode ter algumas pequenas cenas que você até acha um pouquinho mais, com menos qualidade, mas nada que te tire de dentro ali da trama e do que tá acontecendo. É muito bem feito, sem falar também que aqui no filme teve o uso de efeitos práticos e que, ó, caiu feito uma luva, ficou perfeito. E tem sim algumas cenas que lembram o primeiro filme, algumas cenas clássicas que ficaram muito excelentes também. Sério, é um show, um filme excelente. E se você acha que o filme só tem tensão e medo, não.
Até porque, vou dizer pra vocês, não é um filme de terror parecido como uma Atividade Paranormal. Não, acho que esse foi um exemplo muito ruim. Filmes como o do James Wan, não é bem nesse estilo que vai ficar aparecendo sempre alguma coisa na tela te assustando. Não é esse tipo de filme. Apesar de ter algumas cenas assim que podem acabar te assustando, o filme cria a atmosfera tensa, aquela atmosfera de medo, de não saber de onde que vai surgir o alien, o que esses personagens vão fazer. Fora isso, o filme tem alguns momentos de ação que são muito legais também. Tem alguns momentos de suspense, aquele thriller que você fica sem saber o que vai acontecer. Pra melhorar, o filme também tem bons personagens, o que é importante. Eu não vou dizer que todos os personagens sejam tão icônicos assim, na verdade não, que sejam tão memoráveis. Tem alguns personagens que eu nem entendi quais eram os nomes deles enquanto eu assistia, mas isso não me atrapalhou, porque alguns personagens que são mais importantes ali na trama, eles sim são muito bem interpretados. Eu até gostaria de ver eles voltando pra franquia mais pra frente. E detalhe, claramente a protagonista aqui, que é a Rain, ela foi muito inspirada na Ripley e me parece, eu acho que eles vão tentar transformá-la na nova Ripley da nova geração. E olha, a atriz fez um ótimo papel, ela chamou muita atenção e carregou o filme muito bem. Mas eu devo dizer também que ela não foi a única personagem que chamou muita atenção. Na verdade, o personagem do Andy, que é um daqueles ciborgues que tem nos filmes de Alien aqui, também fez um personagem muito excelente, porque ele tem várias, como eu posso dizer sem dar spoilers? Ele muda o seu modo de trabalhar, de agir ali no filme várias vezes por alguns motivos que eu não vou dizer, e o ator fez um ótimo papel. Ele interpretou várias nuances ali do personagem de forma excelente, ele chamou muita atenção, eu gostei muito dessa dupla. E realmente acho que a Rain vai fazer um novo papel de Ripley excelente daqui pra frente. Eu realmente acho que eles vão apostar nela. E eu não comentei antes, mas efeitos sonoros, a música, tudo isso auxiliou muito pra criar uma ótima atmosfera aqui no filme, excelente, que vai te colocar ali na trama, que você vai ficar nervoso junto com os personagens. Tem alguns momentos em que acontecem coisas bem criativas, que lembram um pouco a direção do Steven Spielberg. Então é bem interessante como o Fede Álvares conseguiu mesclar tanto coisas do primeiro filme quanto do segundo, colocar nesse filme aqui, que para quem você que já assistiu os filmes vai lembrar, vai ver uma certa similaridade, mas ao mesmo tempo o diretor conseguiu imprimir a sua autenticidade ali e trazer algumas coisas originais. Por exemplo, disso é o final do filme, que calma, ainda não vai ter spoilers, só quero comentar que talvez o que acontece ali no final do filme ser um pouco bizarro e talvez um pouco exagerado, que é uma característica do diretor, seja mal visto por algumas pessoas. Mas, ainda assim, eu acho que a maioria das pessoas vai sim gostar ali do que acontece no final do filme. Eu, por exemplo, achei bizarro, achei muito medonho, fiquei bem mais tensa nesse final, mas gostei muito do que acontece ali. Então, seja você um fã da franquia Alien ou não, eu diria que Alien Romulus é uma boa pedida para você ir assistir no cinema, porque com certeza você vai gostar desse filme. Então já comenta aí se você assistiu Alien Romulus, se você gostou ou se você vai assistir, porque eu quero saber. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, porque a partir de agora vai ter spoilers que eu quero comentar um pouquinho sobre o final ali. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo de crítica como esse, vídeos de curiosidades sobre filmes, séries, sobre atores. Eu faço de tudo um pouco por aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, bora falar sobre o final do filme com spoilers. Então, se você não assistiu, vai lá assistir e depois volta aqui, beleza? Eu deixei pra falar aqui nesse final com spoilers sobre especificamente aquela criatura que a gente vê ali no finalzinho do filme. Gente, que criatura horrível, né? Eu fiquei muito tensa com ele e vocês viram como ele era... A gente já sabe que as criaturas ali dos filmes de Alien são seres inteligentes, né? Eles não são seres apenas que querem pegar e destroçar as pessoas. Não, eles são seres inteligentes. Mas eu achei muito bizarro na parte em que a criatura ali, aquele xenomorfo, que é extremamente diferente, sorri pra Rain quando ele vê que
possivelmente vai matá-la. Eu achei bizarro essa sequência e eu achei incrível como conseguiram transformar a Rey numa certa nova Ripley. Esse final do filme foi muito semelhante ao primeiro filme lá de Alien, o Oitavo Passageiro, porque lá no Alien, o Oitavo Passageiro, a Ripley ejeta o Alien também, o xenomorfo, da sua nave, e aqui meio que a Rey fez a mesma coisa, só que de forma diferente, é claro, né? Ela não simplesmente abriu a porta e ejetou, ela ejetou toda aquela carga ali, né? O lugar ali que ficava a carga da nave, junto com o bicho ali, com aquela criatura, e foi bem legal. Mas a gente tem que ficar atento que, apesar de ela ter sobrevivido parecido com o que aconteceu com a Ripley, ela se colocou em soro criogênico, ela e o Andy, só que com ela ainda tá indo aquele soro. Então eu acho que isso foi uma ponta deixada para uma sequência que aqui dizendo eu espero muito que venha, porque eu gostei desses personagens. A gente tem que ver ainda o que vai acontecer quando ela chegar em Ivaga, se ela chegar, né, ou se ela vai ficar vagando pelo espaço, assim como aconteceu com a Ripley, mas eu acho que se isso acontecer já vai ser uma cópia muito descarada. Eu acho que nesse ponto tem que ser um pouquinho diferente. Mas tirando esse detalhe, eu quero muito ver a personagem. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho aqui com ela, tanto com o Andy. Foram dois personagens muito excelentes. E além disso, foi interessante também como, de certa forma, esse filme trouxe algumas ligações com outros filmes da franquia que não são tão bons assim, como Prometheus e tudo mais. Eles conseguiram encaixar algumas coisas que dão mais sentido a alguns outros detalhes. Para a pessoa que não assistiu a nenhum outro filme, pode ficar um pouquinho confuso. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo com o final explicado desse filme aqui, em outro vídeo separado. Nesse final desse vídeo aqui, eu só queria realmente comentar sobre aquela criatura, sobre como foi legal o final ali, a luta final da Rey e do Andy contra aquele monte de aliens, antes de aparecer esse alien xenomorfo estranho lá. Foi muito inteligente da parte dela, sair matando todo mundo, me lembrou muito a Ripley, só que ali tinha um detalhe da gravidade, que foi muito inteligente da parte dela. Um pouco mentiroso, mas a nossa suspensão de descrença tem que cair nessas coisas. Eu acho que esse filme aqui, apesar de ter algumas coisas que passam um pouco do ponto, como a repetição de trazer aquele ciborgue de volta, meio que apesar de servir como uma referência e ser meio legal, algumas coisas ficam um pouco forçadas, mas ainda assim é um excelente filme que conseguiu mesclar tudo que tinha de bom lá nos dois primeiros filmes e ainda trazer uma nova identidade para a franquia que eu tenho certeza que agora, se continuar principalmente nas mãos desse diretor, vai renascer e vai trazer bons filmes pra gente, pelo menos é o que eu espero. Vocês gostaram do final? O que vocês acharam daquela criatura? Não se esqueçam de seguir aqui o canal para ver esse outro vídeo que eu vou fazer sobre o final explicado, e não esquece de deixar o like aqui no vídeo que me ajuda muito. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!